Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de arquiteto da Marinha, o CP100, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e a gente está colocando elas de graça aqui no YouTube para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quer que mais vídeos assim sejam disponibilizados de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque assim a gente entende que vocês estão gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais vídeos assim. E depois dá uma olhada no primeiro link da descrição aqui embaixo, porque eu vou deixar um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Lá vai ter provas anteriores, um cronograma de estudos e muito mais. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta, que a aula já está começando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, professora de arquitetura aqui do curso. Vim falar com vocês hoje sobre conforto acústico e o que pode cair sobre isso na sua prova. Lembrando que conforto acústico é um subtema de conforto ambiental, que é um tema que provavelmente está aí no seu edital. É um tema muito cobrado. E aí primeiro a gente precisa entender de onde as bancas tiram as questões, né? Quais são as informações mais utilizadas, quais são as fontes. A principal fonte de todas as bancas que já caíram em concurso, é o livro Beabá da Acústica Arquitetônica, Ouvindo a Arquitetura, que é um livro, inclusive, que é muito usado até durante a graduação. Então, ele é a nossa principal fonte de pesquisa. E aí eu venho com uma sugestão para vocês, que é um material gratuito da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, que traz algumas definições sobre a acústica básica. É um livro que eu acho mais fácil de entender. Então tá aí a sugestão, e esse foi um dos materiais que eu utilizei também para preparar a aula. Outra sugestão para vocês é estudar as duas normas que eu considero que podem cair de conforto acústico. A norma de desempenho, partes 3 e 4, sobre sistemas de piso e sobre sistemas de vedação interna e externa, e a norma 10.152 de 2017, principalmente a parte sobre dormitórios. É a parte que eu acho que pode cair na sua prova, tá? Vamos começar diferenciando som de ruído, porque o ruído também é um som, tá? O som, ele é uma vibração. Ele é uma vibração que ela é captada pelo ouvido humano, que é o nosso parâmetro aqui de estudos, é o ouvido humano. Essa agitação ela é chamada de onda sonora. E ela pode se propagar por 3 meios: pela água, pelo ar e pelos sólidos. Sempre tem que ter um meio de propagação. O único meio em que não se propaga é no vácuo. Já o ruído, ele tem a mesma definição do som, só que é um som indesejado, é um som desagradável, então é uma classificação um tanto subjetiva. Porque o que seria o ruído? O ruído eu posso classificá-lo como algo que me incomoda, como um som que atrapalha o meu sono, que atrapalha os meus estudos, o meu trabalho. Então, quando o som, ele priva o sono e ele também reduz a sua produtividade dentro de um ambiente, eu posso classificá-lo como ruído, e é necessário que haja um tratamento acústico ali para conseguir amenizar esse barulho. Um ponto de atenção aqui é a forma como as ondas sonoras se transformam em energia até chegar em energia térmica, porque isso já caiu em prova. Então, vocês precisam lembrar da seguinte sequência. As ondas, elas vibram, né? Elas fazem vibrar o material da estrutura, no caso do meio sólido. E nesse momento, existe a transformação de energia sonora, que é a energia que chegou ao material sólido, em energia mecânica, porque através das vibrações dentro do material sólido, eu consigo transformar energia sólida em energia mecânica, e depois ela se dissipa no ambiente em forma de energia térmica. Então a gente precisa associa que o som pode gerar calor, sabe? Mesmo não fazendo muito sentido agora, mas nessa parte da transformação de energia é uma boa associação para conseguir lembrar do assunto, certo? Então,
lendo o trecho na íntegra, as ondas sonoras fazem vibrar o material da estrutura, ocorrendo a transformação de energia sonora em, primeiro, energia mecânica, por causa das vibrações no meio sólido, que se dissipa no ambiente em forma de energia térmica. Então, ela volta para o ambiente em forma de calor, pelo amortecimento interno e rigidez do material. E aí, qual é a velocidade dessa propagação? Isso também já caiu em prova. A gente precisa lembrar que o som, ele se propaga de forma mais rápida, bem mais rápida, no meio sólido do que através da água e do ar. É o mais rápido de todos. E a gente tem um exemplo no slide do concreto, que consegue percorrer o concreto, a velocidade do som no concreto chega a 4.000 metros por segundo, enquanto que no ar ele é em torno de 343 metros por segundo. Um dos conceitos mais importantes que vocês precisam estudar é a frequência do som, certo? Isso daqui vai influenciar diretamente no isolamento acústico, na absorção, na reverberação e em todos os outros parâmetros que a gente vai utilizar daqui para frente, que a gente vai entender daqui para frente. O que a gente precisa entender sobre frequência? Eu falei aqui que o som, ele é uma vibração. Então, como uma vibração, ele tem oscilações. Todas as vezes que essa oscilação, ela se repete em um segundo, eu tenho uma frequência, certo? Então, o que é a frequência? A frequência nada mais é do que o número de oscilações ou ciclos por unidade de tempo, seja no período, que geralmente a gente utiliza segundo. Cada vez que você tem essa repetição de oscilação em uma unidade de tempo, você tem uma frequência. A frequência, ela é medida em hertz, que simboliza o número de ciclos por segundo, certo? Aí nesse diagrama, nós temos o ponto zero, de onde saiu a frequência. Temos uma amplitude, né, um pico positivo, um pico negativo, e depois ela volta num tempo t. Quando ela faz essa volta, ela faz a repetição, e esse t é o segundo. Então, do ponto zero até o t, nós temos um período dessa frequência. Só que as frequências, elas não são iguais. Elas têm algumas variações. Então, nós temos duas divisões nas frequências que a gente precisa ter muita atenção, que são as frequências mais altas e as mais baixas. As frequências mais altas, nós classificamos também como sons mais agudos. Nós percebemos como sons mais agudos. E as frequências mais baixas, nós percebemos como sons mais graves. E aí, qual é a diferença entre elas? O comprimento de onda, que é também demonstrado pela letra lambda, como está aí na apresentação. Quando o comprimento de onda ele é menor, você automaticamente entende que você tem mais repetições daquela frequência, porque você tem uma distância menor entre os picos dessa frequência. Então, numa distância menor entre os picos, você tem um comprimento de onda bem menor, então você tem frequências mais altas. Quando você tem um comprimento de onda maior, você tem uma distância maior entre esses picos. Eu tenho um comprimento de onda maior, mais longo, sei lá como eu posso dizer. E, nesse caso, eu tenho uma característica de uma onda de baixa frequência. Ok? Mais na frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre frequências mais baixas e frequências mais altas. Nós temos 3 tipos de classificação para frequência: infrassons, sons audíveis e ultrassons. Os infrassons não são percebidos pelo ser humano, pelo ouvido humano, que são as frequências abaixo de 20 Hz. Nós não conseguimos ouvir e também não ouvimos os ultrassons, que são os sons acima de 20.000 Hz. E como vocês veem na imagem, você tem, nas frequências mais baixas, um comprimento de onda bem maior, e aí ele vai reduzindo esse comprimento de onda, e você vai tendo mais ondas por segundo, até chegar nos ultrassons. Dentro dos sons audíveis, nós temos mais 3 categorias, que são baixas frequências de 20 a 200 Hz, médias frequências de 200 a 2.000 e altas frequências de 2.000 até 20.000 Hz. Além da frequência que nós acabamos de ver, os sons, eles também podem ser expressos em decibel, que é uma escala logarítmica
usada como unidade de medida para o nível de pressão sonora. O nível de pressão sonora, ele é o resultado das variações de pressão do ar do ambiente, obtido através do estudo dessas ondas sonoras incidentes aí no ambiente. E esse parâmetro, ele é utilizado pelas normas, tanto pela norma de desempenho, quanto pela 10.152, que eu falei no início da apresentação. A maior parte dos valores que nós vamos encontrar lá são expressos em decibel, ok? Tem outros níveis de pressão também nessas normas que vocês podem encontrar, mas os valores de referência são em decibel. E aí, quais são o máximo e mínimo de decibéis que nós conseguimos captar? Existe o limiar da audição, que são valores muito baixos. Aí, nessa escala da apresentação, nós temos um sussurro em torno de 30 dB. Em campo, em pesquisa de campo, quando a gente faz uma pesquisa que um ambiente chegou a 30 decibéis, a gente pode considerar em silêncio, porque é um valor muito baixo, que dificilmente a gente consegue captar pelo analisador acústico. E a gente tem o máximo, que é o limiar da dor, ou seja, um barulho, um ruído que causa dor, causa danos ao nosso aparelho auditivo, que é em torno de 140 decibéis. E aí a gente pode comparar esse valor, o ato de um avião decolando. É mais ou menos a potência de um avião decolando. O som que surge dali, ele pode ser considerado o limiar da dor. Agora a gente vai para a propagação do som. Bom, gente, como eu falei para vocês, o som, ele se propaga através de água, de ar, de sólidos. Mas eu quero explicar para vocês um pouco como que o som se comporta quando ele encontra uma barreira acústica, né? Uma barreira arquitetônica, na verdade. Então, quando o som ele entra em contato com uma barreira arquitetônica, como nesse caso essa parede, algumas coisas podem acontecer. A primeira de todas, ele vai encostar na parede, uma parte desse som será refletida, uma outra parte desse som será absorvida, e aí vai depender do material e da massa desse material. Uma parte desse som vai ser transmitida para o outro lado, ou seja, ela vai atravessar essa barreira e conseguirá ser transmitida. E existe um fenômeno que acontece principalmente com frequências mais baixas, que é o som, ele pode, nos limites de uma barreira, ele pode mudar de direção. Ou seja, ele vai difratar, que é como a gente chama quando há essa mudança de direção. E por acontecer com frequências mais baixas, a gente pode constatar que a frequência mais baixa, ela é a mais difícil de ser isolada. O som em frequências altas, ele consegue ser barrado por essa barreira arquitetônica muito mais facilmente do que a frequência mais baixa, e isso pode cair em prova, tá? A frequência alta, ela reflete, ela é absorvida, ela é transmitida com uma maior facilidade, e também ela é isolada mais fácil. Mas é muito mais difícil você conseguir isolar um som que consegue se desviar tão facilmente quanto a frequência baixa. Ainda sobre propagação do som, a gente precisa entender o que é reverberação e o que é eco e como corrigir esses problemas. Então, quando a gente compra ou aluga um apartamento, um espaço novo, que a gente entra lá a primeira vez, eu acho que vocês já perceberam que a gente escuta um prolongamento do som. A gente percebe que o som da nossa fala, ele acaba refletindo no ambiente. Esses múltiplos reflexos no ambiente, nas superfícies do ambiente, a gente chama de reverberação. E ela acontece nesse momento porque nós temos apenas superfícies duras no ambiente, superfícies lisas, que são bancadas, paredes, gesso no teto. Então, são superfícies reflexivas que vão refletir o som e prolongar este som, que é isso que é a reverberação. A gente precisa entender que a reverberação acontece depois que a fonte sonora cessa
e depois que a fonte sonora cessa, esses reflexos prolongam o som e que o tempo de reverberação corresponde ao tempo em que, depois que a fonte cessou, o som caiu 60 decibéis no nível sonoro. Esse valor é extremamente importante e ele já foi cobrado em prova. Isso é o que a gente precisa ter em mente sobre a reverberação, certo? E aí, como é que a gente corrige a reverberação? Depois que a gente entra no espaço e a gente mobília tudo, nós mobiliamos com sofá, tapete, cama, cortinas. Tudo isso que eu citei são superfícies macias, ou seja, são superfícies que elas não refletem o som, elas absorvem. Então, quando a gente mobília um ambiente, a gente também corrige a reverberação do som através da inserção de materiais macios. E isso também é classificado como condicionamento acústico, como tratamento de condicionamento acústico, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Lembrando que, quando falar em reverberação, a fórmula que a gente utiliza para saber qual é o tempo de reverberação de um ambiente é a fórmula de Sabine. Isso já também caiu em prova. Não a fórmula em si, ela não foi cobrada. Pelo menos eu não encontrei nenhuma questão em concursos de arquitetura que cobrasse a fórmula em si de Sabine para fazer o cálculo, mas perguntando qual era a fórmula e para que servia. Então já sabe, a fórmula de Sabine serve para calcular o tempo de reverberação. O que influencia o tempo de reverberação? A frequência da fonte sonora, o volume do ambiente. Quanto maior o ambiente, menor o tempo de reverberação, porque você tem superfícies mais afastadas uma da outra. Então, você consegue ter um tempo de reverberação menor. Quando eu tenho um volume menor, eu tenho superfícies mais próximas e eu tenho um paralelismo eu posso ter, né, um paralelismo de superfícies que vai aumentar mais ainda esse tempo de reverberação. E esse paralelismo a gente chama de ondas estacionárias, tá? Que eu vou também comentar sobre ondas estacionárias quando falar sobre auditórios, ok? E também os materiais de revestimento, que são extremamente importantes para corrigir a reverberação. O material refletor, ele causa uma maior reverberação. Mas aí eu falei da reverberação e qual é a diferença de reverberação para eco? A reverberação, ele é um prolongamento do som. O eco, ele é uma repetição do som, tá? E ele é uma repetição onde você tem uma nítida separação entre o som que a fonte produz e o som que volta do eco. Então, tenham isso em mente. O eco é a repetição de um som com nítida separação. E esse som, ele retorna ao emissor em um tempo igual ou superior a 0,1 segundos. Que é exatamente por isso, por esse tempo maior do que 0,1, que a gente consegue perceber exatamente essa diferença entre o som emitido e o som refletido. E aí a gente vai para uma observação aqui seríssima que vocês precisam prestar muita atenção na hora da prova. Dependendo da fonte que a banca utilizar na hora da prova, eles podem utilizar valores diferentes da distância entre a fonte sonora até a barreira acústica que vai refletir o som através de um raio direto. Se você estiver estudando pelo Beabá da Acústica Arquitetônica, essa barreira ela vai produzir eco se tiver uma distância da fonte sonora maior do que 11 metros. Mas, se você estiver estudando pelo guia da Procel Edifica ou da Proacústica, você vai encontrar ali que essa distância da produção da fonte sonora até a barreira é maior do que 17 metros. Maior ou igual a 17 metros. Então, aí como é que eu vou saber qual que eu vou aplicar? Desculpa, gente. Vou pegar uma aguinha aqui. Como é que eu vou saber qual que eu vou aplicar? Aí você tem que ver o histórico da banca. Se eles aplicaram anteriormente alguma informação sobre o livro Beabá da Acústica Arquitetônica ou alguma outra fonte. Se no edital tem alguma bibliografia.
ou se traz alguma referência no enunciado. Então já sabe que se a referência for beabá da acústica, essa barreira tem que estar a mais de 11 metros. Se for alguma outra fonte, como o Guia Procel Edifica, essa barreira para produzir eco é de 17 metros. E a propagação do som, ela acontece de duas formas. Já caiu questão sobre isso. Você tem como atuar no ambiente através da absorção sonora e através da transmissão sonora. Quando que eu preciso trabalhar a absorção sonora? Quando eu preciso melhorar o condicionamento acústico do ambiente, ou seja, a reverberação. Isso quer dizer que eu estou trabalhando dentro de um ambiente onde a fonte sonora e o receptor estão no mesmo lugar, certo? A absorção ela serve para quando está todo mundo dentro do mesmo lugar, como por exemplo uma sala de aula, em que eu preciso entender melhor o que o professor está falando. Ou seja, eu preciso trabalhar em cima da inteligibilidade da fala do professor, para que o aluno que esteja mais distante naquela sala consiga entender o que ele está falando, sem que a reverberação do lugar atrapalhe no aprendizado, atrapalhe a explicação. Então, quando eu tenho essa situação, eu preciso colocar materiais absorventes nesse ambiente para reduzir a reflexão do som. Então, nesse caso, eu tenho a absorção do som, lembrando, fonte e receptor estão no mesmo ambiente, eu estou trabalhando com condicionamento, reverberação. Quando eu estou falando sobre a transmissão do som, geralmente isso acontece, a transmissão do som, em ambientes adjacentes. E em cada ambiente eu tenho, em um ambiente, a fonte e no outro ambiente eu tenho o receptor. Então, eu vou trabalhar como que vai chegar essa transmissão do som no outro ambiente através do isolamento acústico da vedação que separa esses lugares. Tanto pode ser uma parede de vedação com dois ambientes adjacentes, como pode ser também em pavimentos diferentes através do sistema de piso. Então, aí nesse caso, ao trabalhar com a transmissão do som, com o isolamento do som, para que o som não saia do ambiente, a gente trabalha aí para reduzir o ruído aéreo, como também para reduzir o ruído de impacto. Bom, e aí a gente precisa entender quais são os ruídos que existem no interior de uma edificação. Lembrando que essa aula tem como foco ambientes internos, e é o que mais cai na sua prova, tá? É o conforto acústico de ambientes internos. Nós temos dois tipos de ruído, o ruído aéreo e o ruído de impacto. O ruído aéreo, ele se origina no ar e é propagado pelo ar, certo? E aí ele pode ultrapassar paredes e também pode ultrapassar pisos. E nós temos o ruído de impacto, que ele é originado pelo impacto direto na estrutura e propagado pelo sólido. O que é o ruído de impacto? Por exemplo, aqui eu estou no meu ambiente de trabalho, só que lá na parte de cima eu tenho um vizinho que arrasta muitos móveis. Então, esse arrastar de móveis dele lá em cima gera um impacto na estrutura. Quando ele arrasta o móvel, gera um atrito. E aí, esse atrito, em forma de vibração, passa pela laje, que passa pelas paredes e desce até chegar aqui onde eu estou. Então, esse é o famoso ruído de impacto. Ele pode ser gerado ao arrastar móveis, por algum animalzinho correndo, uma criança brincando, jogando brinquedos no chão, ou você andando de salto alto, andando normalmente. Tudo isso gera impacto e o impacto é transmitido através da vibração do ambiente. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que pode te ajudar ainda mais na sua preparação. Então dá uma conferida também, porque eu sei que pode fazer a diferença nos seus estudos. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição que nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!